Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é o segundo domingo do ano de 2021 e nós estamos de volta aqui com a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. Nós estamos iniciando este novo ano e estamos bastante animados, gratos sempre ao Senhor pelo ano que se passou e gratos também pelo novo ano que está se iniciando. Nós estamos estudando a nossa lição na revista Palavra e Vida e neste primeiro trimestre de 2021, os nossos estudos eles estão baseados no livro de Esdra e Neemias. Você sabe que Esdra e Neemias têm bastante a ver com o período do cativeiro, tem bastante a ver com o retorno do povo do cativeiro na Babilônia. Então nós vamos ver que há um recomeçar do povo de Deus saindo do cativeiro da Babilônia e voltando para Judá. Eis aí o título da nossa revista, que é Recomeçar, um grande desafio, e nós vamos ver no livro de Esdra e Neemias os desafios que foram enfrentados durante o retorno do povo e o seu restabelecimento em Judá, em Jerusalém. Bom, a lição de hoje, a nossa segunda lição, ela tem por título Lançando as Bases. O seu texto base está no livro de Esdra, capítulo 3, do verso 8 ao 13, que nos diz assim: No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendente de Odavias, e os filhos de Enadad e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. É o que nós encontramos no texto base da nossa lição de hoje, que está em Esdra, capítulo 3, de verso 8 a 13. Bom, Esdra relata como Deus cumpriu sua promessa de trazer o povo judeu de volta do cativeiro de 70 anos na Babilônia. Nós vamos ver essa promessa lá em Jeremias, no capítulo 29, do verso 10 ao 14. Veja como o Senhor já havia previsto que este povo ficaria 70 anos na Babilônia, mas depois voltaria para Judá. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro.
eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Aí nós vemos então Jeremias alguns anos antes, profetizando de que o Senhor deixaria este povo cativo lá na Babilônia e que depois os traria, porque o Senhor, embora os estivesse punindo, lhes aplicando uma disciplina, na realidade o plano do Senhor era de abençoar este povo e de fazê-lo prosperar, não era causar dano, mas sim de dar esperança e um futuro não somente para esse povo, mas para todos nós, porque por intermédio deste povo é que viria a esperança para o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, em 553 a.C., Ciro decretou que os judeus exilados poderiam retornar a Jerusalém. Veja que Ciro vai conquistar a Babilônia, derrota então o Império Babilônio, e aí Ciro vai liberar o povo para que ele possa voltar a Jerusalém, como também liberou os outros povos para que eles pudessem voltar e cultuar aos seus deuses. Então, em 538, Ciro decreta que os exilados poderiam voltar a Jerusalém. E nós vamos ver este relato no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, dos versos 22 e 23. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, lembre-se que eu acabei de ler Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá, quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Observe uma coisa aí, que o segundo livro das Crônicas, ele antecede o livro de Esdras. Você vai ter primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, depois vem Esdras e depois Neemias. E o segundo livro das Crônicas termina justamente com esses versos 22 e 23 do capítulo 36. E você vai ver que é justamente com esses versículos que Esdras inicia o seu livro, que você irá encontrar esses dois versículos, você irá encontrá-los no capítulo 1, no primeiro e no segundo versículos do livro de Esdras. Então, o livro de Esdras começa justamente com o último capítulo do segundo livro das Crônicas. Então, nós vamos ver aí que o Senhor já havia preparado Ciro. E aí nós vamos nos lembrar do que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 13, ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Aí nós vemos a soberania do Senhor, como o Senhor tem todas as coisas sob o seu controle, e é o que eu tenho falado sempre aqui, que o Senhor, Deus, ele é o Senhor da história e que nada escapa ao seu controle. Isaías, 160 anos antes, ele já havia profetizado a respeito de Ciro. Veja como o Senhor tem a história em suas mãos. Veja lá Isaías 44, verso 28. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Olha como o Senhor tem todas as coisas sob controle, e Isaías, 160 anos, vai profetizar justamente sobre isso, e Jeremias também vai ser usado pelo Senhor para confirmar que o povo ficaria 70 anos lá na Babilônia, mas depois retornaria. Então nós vamos ver que esse retorno vai se dar, que está relatado no livro de Esdras, vai se dar sob a liderança de Zorobabel, e que cerca de 50 mil judeus retornaram a Jerusalém na primeira leva. Veja que houve 3 levas de retorno, e nós estamos falando da primeira leva, que vem sob a liderança de Zorobabel, com cerca de 50 homens, então, retornando a Jerusalém.
Isso lá em Esdras, no capítulo 2, do verso 1 a 4, vemos: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispá, Bigvai, Reum e Baana. Esta é a lista dos israelitas, os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, e aí vai até o final do capítulo 2, dizendo quantos voltaram, família por família. Então voltaram em torno de 50 mil judeus sob a liderança de Zorobabel. Então, a primeira providência que eles tomaram quando chegaram lá em Jerusalém foi levantar o altar. Foi a primeira coisa que eles fizeram, que está relatado aqui em Esdras, no capítulo 3, de verso 1 a 3, que diz o seguinte: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então você vai ver aí que a primeira providência que eles tomam é levantar o altar, e nós vamos ver qual foi a razão. Embora o motivo de reerguer o altar tenha sido motivado pelo medo dos povos ao redor e pela fé, o aspecto mais importante foi restabelecido, que foi a adoração. Veja, eles se preocupavam, eles temiam os povos ao redor. E para que eles obtivessem a bênção do Senhor, eles viram também que, pelo ato de fé, que era somente mediante o restabelecimento do altar, o que faria então o que fosse retomada a adoração ao Senhor. Veja lá que Mateus, no capítulo 6, verso 33, o Senhor Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós lemos todo esse capítulo 6 de Mateus, aí nos fala sobre ansiedade, sobre a preocupação com o vestir, com o que comer, né, com a subsistência. Mas veja, este povo estava voltando e eles tinham uma série de preocupações, de ansiedades. Havia, inclusive, como já disse aí, o medo dos povos ao redor. Qual foi a providência, então, que eles tomaram? Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Vamos restabelecer o altar. Este é o princípio, é restabelecer o altar, dando ao Senhor a primazia, a adoração. Então, o culto ao Senhor foi restabelecido. Isto era prioritário. Eles buscaram, como disse o Senhor Jesus, buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. Então, com o restabelecer do altar, com o reerguer do altar, as bases do reavivamento haviam sido lançadas. Este povo que volta da Babilônia, nós vamos ler à medida que nós caminharmos, nós vamos ver, à medida que nós caminharmos dos nossos estudos nesse primeiro trimestre, que vai haver um grande reavivamento lá em Judá. E este grande reavivamento começa justamente com isso, com o reerguer do altar. Isso significa que reerguer o altar quer dizer dar ao Senhor a prioridade. E é isso que eles vão fazer lá então, lançando então este altar, mas isso só lhes foi possível, sabe por quê? Porque havia união entre eles, havia consenso. Olha, nós não podemos passar por um reavivamento se não houver união. Esdras, capítulo 3, verso 1 diz: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Veja aí a união. Se reuniu como um só homem em Jerusalém.
Meu irmão, minha irmã, não pode haver reavivamento em lugar algum, em igreja alguma, se não houver união do povo de Deus, se não enxergarmos que devemos dar ao Senhor a prioridade e que isto deve ser feito em união, em um só espírito, num só pensar, unidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, sem união, os projetos são frustrados, vai tudo por água abaixo, porque nós formamos um corpo, nós formamos o corpo de Cristo e nós somos dependentes uns dos outros. Os nossos dons são para ser compartilhados, são para abençoar a vida, as vidas uns dos outros. Então, esse compartilhar dos dons só pode ser possível mediante a união. Veja lá que Paulo diz, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É justamente isso que estava acontecendo lá em Judá, com esta primeira leva que veio da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Eles estavam todos unidos num só pensamento, num só parecer. Vamos reerguer o altar ao Senhor. Ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 3, diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se não houver isso, todos os nossos projetos como igreja, como comunidade de fé, eles serão frustrados. Então, o altar era o centro do culto judaico. Nele eram oferecidos os sacrifícios, era o local da expiação. Então, sem lidar com a questão do pecado, porque o altar era onde eram oferecidos os sacrifícios pelos pecados, não pode haver reavivamento. Eis a razão do restabelecimento do altar. É diante do altar que nós derramamos os nossos corações, que nós apresentamos os nossos sacrifícios, que nós apresentamos as nossas confissões ao Senhor. E então o reerguer do altar foi extremamente importante. Êxodo capítulo 29, lá no verso 42 e 43, nós vemos: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Eles precisavam deste reconsagrar, eles precisavam deste encontro, deste novo encontrar com o Senhor, eles precisavam restabelecer as bases da adoração, eles precisavam oferecer sacrifícios pela expiação de seus pecados, eles precisavam de um recomeço, e este recomeço, este reerguer do altar, vai lhes proporcionar um grande avivamento. Então, isso nos faz nos lembrar deste hino que você conhece bastante, com certeza, que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Este foi o pensamento do povo quando ele chega a Judá. É um novo encontro com o Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Aí diante do altar eles vão cantar: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. É justamente isso que nós vemos. Este hino bastante conhecido parece-nos ser um raio-x daquela situação, da decisão, da determinação daquele povo que estava unido num só espírito, daquele povo que estava reunido como se fosse um só homem. Eles voltaram ao início de tudo, a um reencontro com o Senhor. Como é importante ter reencontro com o Senhor. Como é importante restabelecer o altar. Como é importante restabelecer esta comunhão, este culto, esses momentos de adoração com o Senhor. Então, voltando a Judá, o povo estava decidido
a colocar Deus em primeiro lugar. Veja, lembre-se que o que levou este povo ao cativeiro na Babilônia foi justamente por haver quebrado a aliança com o Deus de Israel, com o nosso Deus. Aí este povo não tinha colocado, não estava colocando o Senhor em primazia. Para eles o Senhor não lhes era mais prioritário. Eles estavam adorando outros deuses, os deuses dos povos ao redor, estavam prestando cultos a Baal. Aí agora, nesse voltar, há um cair em si do povo e eles vão ver, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós não lhe dermos primazia, a nossa vida vai seguir um rumo totalmente diferente e nós vamos ver que isso não vai ser nada bom, mas em estar diante do Senhor, em adorar ao Senhor, isso nos traz alegria, isso nos traz prazer. Então é bom continuarmos juntos no altar. Então, o altar é local de entrega, o altar é local de submissão ao Senhor. É diante do altar que nós nos derramamos diante do Senhor. Então, sem sacrifícios, eles não poderiam se aproximar do Senhor ou esperar suas bênçãos. Então, sem que o altar fosse restabelecido, eles não poderiam ter essa aproximação do Senhor e também não poderiam alcançar as bênçãos, porque lembre-se que eles estavam temerosos dos povos, dos seus inimigos ao redor. Então, quando nós estamos com o Senhor, quem luta por nós é o Senhor. Veja quantas bênçãos nós alcançamos quando estamos diante do altar, quando chegamos nesse local de entrega, nesse local de submissão ao Senhor. Lá, Hebreus capítulo 9, verso 15, veja, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O povo que estava retornando da Babilônia, eles sabiam muito bem que sem sacrifício eles não poderiam se aproximar do Senhor. Mas nós hoje temos um grande privilégio, porque Deus manteve a aliança com este povo, porque Deus cumpriu todas as suas promessas com esse povo, de trazer por intermédio desse povo o Salvador, o Messias. Nós hoje podemos nos aproximar do Senhor, porque Cristo foi o sacrifício oferecido uma única vez e suficiente para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor Deus. Então, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, Cristo foi esse sacrifício único que substituiu todos esses sacrifícios que eram oferecidos sob aquele altar que ficava diante do templo para que o povo pudesse se aproximar do Senhor. Perdão. Observe que há uma outra coisa importante. O povo tinha ido para para Jerusalém com o objetivo da reconstrução do templo. Mas o que nós vamos ver é que o reerguer do altar precedeu a reconstrução do templo. Veja lá em Esdras, capítulo 3, versos 4 e 6, diz: então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, ou a festa das barracas, ou a festa dos tabernáculos, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A partir do dia 1º do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, observe que eles se preocuparam em restabelecer o altar antes do lançamento dos alicerces do templo. Então, a adoração ao Senhor, que nós podemos ver aí de uma maneira muito bem clara, é que a adoração ao Senhor tem precedência sobre templos, projetos ou qualquer outra coisa. Você quer ver isso de uma maneira prática nos nossos dias? Olha, com essa situação da pandemia, nós estamos privados de ir ao templo, de ir à igreja, de ir àquele edifício onde nós nos reunimos.
Mas nós não estamos privados de adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque em cada um de nós há um altar. Então a adoração ao Senhor tem precedência sobre templos. Então, se nós dependêssemos da ida ao templo para adorar ao Senhor, nesse período de pandemia nós estaríamos estagnados espiritualmente. Mas quando nós entendemos que nós não dependemos do templo para adorar ao Senhor, nós entendemos que a adoração tem precedência sobre o templo, e foi justamente isso que o povo percebeu. A Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, cada um de nós, de maneira individual, deve se oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Naquele tempo, naquele altar, eles ofereciam um animal, e esse animal era morto. Então era o sacrifício de um animal, era onde um animal era morto. E hoje, vivendo no tempo da graça, nós não temos mais necessidade de oferecer sacrifício, o sacrifício de animais, digo. O que nós devemos oferecer ao Senhor são sacrifícios vivos, santos e agradáveis, santos e agradáveis a Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Judá havia se amoldado ao padrão do mundo da época, mas neste retorno para Jerusalém, para Judá, eles vão ser transformados, porque eles vão ter uma nova mente. Eles vão ter um reencontro com o Senhor, eles vão passar por um avivamento. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E neste reerguer do altar, lá em Jerusalém, o povo pôde de fato ver as promessas do Senhor e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com aquele povo. O Senhor não deixou aquele povo ser destruído. Lembre-se que Jeremias, em Lamentações, diz: por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Deus não deixou esse povo ser consumido. Este povo então volta e vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, Atos, no capítulo 7, verso 48, nos vemos lá: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, e aí segue o texto. Veja, o Senhor habita em cada um de nós. Em cada um de nós há um altar. Hoje em dia nós não temos mais necessidade daquele templo onde o povo judeu, onde o templo era a habitação de Deus para o povo judeu, porque hoje nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então em cada um de nós há um altar, e em cada um de nós há um templo. Isso significa dizer que em cada um de nós há uma habitação do Senhor por intermédio do seu Espírito Santo. Então, observe que os sacrifícios foram realizados conforme estabelecido pela palavra. Eles voltaram lá atrás e foram ver o que estava escrito, como deveria ser o ritual, qual era a liturgia. Então veja aqui, olha, Esdras capítulo 3, versos 4 e 5 diz: então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, ou dos tabernáculos ou das barracas, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Observe que eles restabeleceram o culto, a adoração ao Senhor, de acordo com o que está escrito, de acordo com todas as prescrições que Moisés lhes havia passado por intermédio da palavra que nós encontramos. Então eles foram buscar e foram ver e foram fazer tudo de acordo com o que está escrito. Isso quer dizer o seguinte: que toda a nossa adoração,
que toda a nossa devoção, que o nosso culto ao Senhor deve ser realizado de acordo com aquilo que está previsto, que consta dos preceitos da palavra de Deus. Isso nos faz lembrar quando Paulo escreve aos Coríntios que diz: façam tudo com ordem e decência. Nós temos todos os parâmetros bíblicos para oferecer adoração ao Senhor. Hoje há uma série de invenções que não têm respaldo na palavra de Deus. E há grupos que estão apresentando adorações diferentes. É como se nós pudéssemos dizer, estão apresentando fogos estranhos diante do altar, diante do Senhor. E não há, são formas de adoração que não têm respaldo bíblico. Devemos sempre buscar a orientação da palavra de Deus, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso servir ao Senhor deve ser de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E o povo fez justamente isto, nesse reavivamento. Observe que no reavivamento houve um retorno à palavra. Não pode haver reavivamento se não houver retorno à palavra. E o que nós precisamos hoje em dia, principalmente na igreja brasileira, é de um reavivamento na palavra. Melhor dizendo, a gente até poderia, nós precisamos hoje de uma nova reforma na palavra, porque há muita invenção, há muita criatividade. E o povo, quando volta então a ajudar, eles vão restabelecer o culto ao Senhor de acordo com o que está escrito na palavra. E esse deve ser o nosso proceder. Ainda então, depois do altar, aí é que eles vão lançar as bases do templo. Veja lá. Esdras capítulo 3, verso 8 a 10. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Seatiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo. Uma outra coisa que eles perceberam, a necessidade de liderança. Eles estavam sob a liderança de Zorobabel, e Zorobabel então vai lançar mão de levitas de 20 anos para cima, para que supervisionem a obra de Deus. Necessita, e o Senhor colocou justamente líderes para isso, e aqueles que apoiam os líderes que vão supervisionar a obra. Então, Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadimiel e seus filhos, descendente de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Veja aí a grande alegria que vai vir sobre o povo com a reconstrução do templo. Então, a reconstrução do templo, ela era vital para o povo de Israel e para a adoração ao Senhor, porque para eles era justamente no templo onde era a habitação do Senhor lá em Jerusalém. Então, e o povo vai participar dessa reconstrução do templo com bastante entusiasmo, com bastante alegria, com bastante empolgação. Esdras, no capítulo 2, versos 68 e 69, diz: quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Vejam que eles se envolveram de uma maneira total, eles se entregaram, eles estavam entusiasmados, eles deram as suas ofertas também, participaram financeiramente. E a obra de Deus, ela requer também a participação financeira. Aliás, a adoração, ela envolve tudo isso.
E o povo participou com esse entusiasmo. Não foi só dizendo, vamos lá, vamos fazer, não, mas vamos também prover os recursos. E foi justamente isso que o povo fez. E hoje em dia, de maneira semelhante, a obra de Deus, ela prossegue, mas ela também necessita de recursos, e é por meio da igreja que esses recursos devem surgir para que a obra continue se expandindo, para que o templo continue sendo reconstruído. E quando eu digo o templo continue sendo reconstruído, eu quero dizer que o evangelho continue sendo levado e pregado mundo afora. Esdras capítulo 3, verso 7 diz, então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, o que tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Então nós vemos aí que houve uma entrega total do povo nesse processo de reconstrução. Então, o crescimento da obra do Senhor, meu irmão, é motivo de alegria para o seu povo. Como nos alegra quando nos chegam notícias de que vidas estão se convertendo, de que o evangelho está sendo propagado, de que vidas estão sendo tiradas do lamaçal do pecado, do vício, da prostituição, das drogas, da decadência moral. Isso nos alegra quando chegam notícias, quando missionários vêm à nossa igreja e nos trazem notícias do campo. E aí nós percebemos que isto é fruto das nossas orações, da nossa dedicação ao Senhor, do nosso participar financeiro também. Então, Esdras capítulo 3, verso 11, o povo tomado por essa alegria, nós vamos ver, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Olha como eles agora enxergam o amor, a graça e a misericórdia do Senhor. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Primeiro restabelecer o altar, depois lançar os alicerces do templo. Salmos 136, versos 1 a 5 e 26, é justamente isso aí que o povo cantava. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Foi isso que Israel cantou. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Olha o que é o reencontro com o Senhor. Voltar do cativeiro para ter esse reencontro e entender que eles estavam voltando porque foi pela graça, a misericórdia e o amor do Senhor. Então, louvar a exaltação do nome do Senhor pelo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. E foi isso que o povo lá em Judá estava fazendo. Esdras capítulo 3, versos 12 e 13 diz, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Lembre-se que os idosos choraram em alta voz. A alegria, a emoção pela qual eles foram tomados, eles se lembrando do antigo templo. E com relação aos jovens, eles choravam ainda com relação aos anciãos. Choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Exaltaram ao Senhor com gritos de alegria, com brados de alegria, com choros de alegria, com lágrimas de alegria, exaltando ao Senhor pela maneira como o Senhor lhes estava provando o seu amor, que dura para sempre para com o seu povo. Então, aí a gente vê agora a grande diferença. Na Babilônia, esse povo não tinha alegria. Lembre-se lá no Salmo 137, quando os seus exatores lhe pediu, cante aquelas canções que vocês cantavam lá em Sião. Aí ele diz, como nós vamos cantar hinos de adoração ao Senhor em terra estranha?
Então, na Babilônia, eles não tinham essa alegria, mas quando voltam para Jerusalém, o povo é tomado de alegria. Isso quer nos mostrar o seguinte, olha, veja o que diz o Salmo 84, versos 10 a 12. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Mas veja lá, Salmo 84, verso 10 a 12. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Veja, este povo estava voltando de 70 anos de cativeiro na Babilônia. E neste dia, nesse grande momento em que são lançados os alicerces do templo, veja a grande alegria. Foi uma alegria renovada. Esta é a importância do levantar o altar, do adorar o Senhor, de ver o Senhor reedificando nossas vidas. Aí a gente entende como é bom viver na presença do Senhor, como é bom caminhar com o Senhor, como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom fazer como eles fizeram no restabelecer dos sacrifícios no altar, fazer tudo conforme está escrito. Aí eu me lembro daquele hino que eu gosto sempre de comentar aqui com vocês, de relembrar com vocês aqui. Crer e observar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E foi justamente isso que estava acontecendo com aquele povo agora. O povo voltava ao lugar de adoração, o povo voltava à presença do Senhor. Em todo o processo, então, de retorno a Jerusalém, o que nós vamos ver em Esdra e Neemias é que nós vamos ver a manifestação da graça, do perdão, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Lembre-se que a graça do Senhor sempre se manifestou e graça sempre foi o motivo da nossa salvação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Aí o Senhor, por meio da sua graça, sempre concedeu perdão. O Senhor, por meio da sua graça, sempre foi misericordioso e o Senhor, por meio da sua graça, sempre foi fiel ao seu povo. O Senhor não mudou com aquele povo de Judá. Judá, sim, foi quem mudou com o Senhor, mas a fidelidade do Senhor jamais falhou. Aí ele promete por Isaías que vai trazer esse povo de volta. Ele falou com Abraão lá no início que esse povo iria para o cativeiro e que deste povo viria o Messias. E o Senhor fala por meio de Jeremias de que este povo ficaria 70 anos lá, mas o Senhor por meio de Jeremias vai dizer também: eu sei os planos que eu tenho para vocês, plano de abençoar vocês, plano de não lhes fazer mal, plano de trazer vocês a um reencontro comigo. Veja a graça, veja o perdão, veja a misericórdia, veja a fidelidade do Senhor. E conosco não é diferente. Nós somos sempre tratados com o Senhor por meio da graça. O Senhor sempre nos perdoa. A misericórdia do Senhor sempre é sobre nós. E o Senhor sempre é fiel. Então, o Senhor sempre receberá de braços abertos o exilado que volta arrependido e de coração quebrantado. O Senhor é o Deus que dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. É o Deus da graça, da misericórdia. Então sempre o Senhor estará de braços abertos. Lembre-se que a manifestação desse braço aberto no tempo da graça foi feita lá na cruz, quando o Senhor Jesus, com seus braços abertos, morreu pelos nossos pecados. Talvez porventura alguém vai assistir esta aula e não está em comunhão com o Senhor. Talvez esteja afastado do caminho do Senhor. Talvez não tenha dado mais a primazia ao Senhor, a prioridade ao Senhor na sua vida. Mas eu quero lhe dizer, caso você esteja passando por essa situação, lembre-se que a semelhança daquele povo que estava lá no cativeiro, lá no exílio, que voltou para o Senhor, que o Senhor o trouxe com alegria, o Senhor terá imensa alegria em recebê-lo, porque ele está com os braços abertos para receber aquele que volta arrependido e de coração quebrantado, decidido a reerguer o altar, decidido a restabelecer o culto ao Senhor no seu coração. Aí, encerrando, nós vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 29, 10 a 13, que diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós temos um futuro no Senhor, nós temos a certeza da vida eterna, nós temos esperança no Senhor. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por isso que eu coloquei assim aqui. O Senhor sempre receberá de braços abertos o exilado que voltar arrependido e de coração quebrantado. E por fim, nós temos aqui Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Veja a graça, veja a manifestação da misericórdia, do perdão, da bondade do Senhor para com todos nós, porque Ele nos perdoa e depois Ele não nos lança em rosto. Uma vez arrependidos e quebrantados diante do Senhor, os nossos pecados são apagados pelo poder do sangue de Jesus. Aquele povo ofereceu sacrifício naquele altar. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício único por todos nós, para que nós pudéssemos ter um recomeço. Este povo teve um recomeço, este povo reergueu o altar. E que os nossos altares, meu irmão e minha irmã, estejam sempre erguidos e queimando diante do Senhor. Aí nós nos lembramos do apóstolo Paulo de novo lá em Romanos. Rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor, que apresente os seus corpos como sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. Aliás, está no singular. Rogo-lhe que apresente sempre ao Senhor o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, fiquemos com esta mensagem, que esteja sempre na nossa mente a misericórdia e a graça do Senhor, e que nós estejamos sempre com o nosso altar erguido diante do Senhor, oferecendo sempre louvor ao Senhor e dando ao Senhor a primazia em nossas vidas, porque o Senhor nos ama de uma maneira muito especial e Ele tem um futuro muito especial para todos nós, assim como teve para com aquele povo. Então, que o Senhor lhes conceda a todos vocês uma semana muito abençoada e que o Senhor nos guarde em sua presença, que o nosso altar esteja sempre queimando diante do Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas, e nós nos encontraremos aqui de novo no próximo domingo, no dia 17. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro. Até lá!